Salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal do Rex. E para quem não me conhece, me apresento agora. Meu nome é Rex, sou um youtuber focado na cobertura de eventos. E bom, agora estou criando esse canal mais mainstream para poder falar de outros assuntos que vagam pela net. E muita gente gosta de conversar um pouco sobre eles. E eu quis trazer esse conteúdo de uma forma um pouco diferente. Quis trazer pensamentos, ideias e reflexões sobre eles de uma forma diferenciada, mostrando um pouco mais o rosto e tal. São vídeos muito mais para me conectar com o meu público do que especificamente para fazer um baita sucesso. Até porque realmente a maioria dos canais do YouTube não fazem sucesso. Então eu simplesmente queria ter um conteúdo do qual eu me orgulhasse e que eu fizesse, olhasse e falasse, legal, eu expus meu pensamento naquele momento. E por conta disso, eu criei esse canal. Vocês podem ver que a edição às vezes vai variar de boa para não tão boa. Mas o meu foco vai justamente ser falar sobre diferentes assuntos e de um modo diferente. Não melhor nem pior, apenas diferente. E bom, para isso eu convido vocês no meu primeiro tema, o fim da Twitch. E para falar do fim da Twitch, eu convido vocês para o fim de um assunto muito específico, o Just Sharing. E agora eu entro em um momento bastante interessante de nostalgia. Porque, para mim, o Just Sharing sempre foi a aba mais especial da Twitch. Eu sei, muita gente pode estar olhando e falando, Rex, a Twitch era para jogos e tal. Mas eu admito, o meu amor pelo Just Sharing era muito grande. Não só por reacts engraçados que até hoje tem e estouraram bastante ao longo dos anos, mas porque eu lembro que, principalmente no começo da época da pandemia e do isolamento social, eu era um youtuber interessante, gostava de criar conteúdo e ao mesmo tempo gostava de consumir. E aos poucos eu fui conhecendo a Twitch e o Just Sharing. E com isso eu fui percebendo que havia bastante conteúdo, havia muita coisa legal lá. E com certeza a primeira tipo de live que mais me chamou a atenção e que por mais tempo me deixou preso foram as lives de Just Sharing. Não as maiores, mas eu sempre fazia o seguinte processo. Entrava na Twitch, colocava idioma português, colocava menos espectadores e descia bastante. Sempre tinha um streamer ou um streamer que estavam ali, com a câmera ligada, focados no quarto e conversando. Você olha e fala, só conversando, Rex? Sim, só conversando. Às vezes, vira outra, havia um Gartic Phone, um Gart, alguma coisa pra gente jogar bastante interativa no chat. Mas o legal daquela live não era o jogo, mas sim os momentos. Eu lembro bem que naquela época a gente tinha uma imersão muito grande, cara. O streamer formava quase como uma bolha pessoal. Lá, na live dele sempre ficavam entre 10 a 20 pessoas. E geralmente todo mundo se conhecia. Afinal, era parte da nossa rotina. Chegava o horário daquele streamer, ele ia ficar umas 3, 4, 5 horas ali streamando. E a gente tirava o tempo daquele dia para se ressocializar. A gente estava numa época complicada. Uma época que a gente ficava bastante tempo em casa e pouco tinha contato com o mundo lá fora. Com isso, um dos momentos onde a gente mais podia fazer amizade, como uma praça pública de fato, eram as lives de Just Sharing. Eram coisas incríveis. Parecia que você entrava numa esfera à parte. E agora eu não sei se eu estou falando de uma nostalgia geral ou algo pessoalmente meu. Mas eu lembro que quando eu entrava nesse tipo de live, havia o streamer, que pra nós era quase como uma celebridade, e que tava lá dando opiniões e pitacos. E o chat. E o mais curioso é que no chat, como você parece que não tinha tantos amigos lá fora naquela época, principalmente por conta, de estarmos numa época complicada para se ter convívio social, o pessoal se sentia muito confortável de conversar. Então nós entrávamos, contávamos como foi nosso dia, trazíamos nossas coisas, perguntávamos se estava tudo bem. O streamer contava as dificuldades, muitas vezes, dele, e coisas que ele gostou e coisas que ele não gostou no dia a dia dele. E a gente no chat dava conselhos, pedia opiniões, perguntava se estava tudo bem, e um se preocupava fidedignamente com o outro. Era super engraçado, porque quando um ia dormir, outros iam dar boa noite. Afinal, de fato, ali havia um conceito de família e de convívio muito consolidado. Aos poucos, você também se ligava a outros canais que você sofria aquela raid. Então você caía em outro canal e você vivia naquele mundo interessante. Um mundo que recentemente foi tomado por outros criadores de conteúdo. Há outras streamers, é claro que não estou falando da Twitch, mas outras plataformas de stream com conteúdo mais 18. Muito apelativo e muitas vezes pessoas que consomem desse conteúdo têm comentários mais tóxicos. Comentários às vezes até um pouco machistas e complicados, aos quais você imagina entrando na live de uma streamer, por exemplo, que não produz isso.
pode gerar muito mais comentários de ódio e raiva. Além do que acaba poluindo esse tipo de live, das lives que a gente mais costumava ver. A Twitch recentemente fez uma mudança de regras. Se você não está ligado, eu mostro ela pra vocês. Mesmo que não seja difícil você não estar ligado. Afinal, esse assunto repercutiu bastante. E, bom, a gente mostra aqui pra vocês. Basicamente, a Twitch simplificou as regras dela relacionadas a conteúdo mais sensual e tal. E agora são permitidas algumas coisas. Então, conteúdo que destaque deliberadamente seios, nádegas ou região pélvica, mesmo que estejam cobertos, né? Então, isso agora pode. Seios ou órgãos genitais ou nádegas ficcionadas, ou seja, de desenhos, esculturas, algo assim, são permitidos. Escrita corporal em seio, nádegas com apresentação feminina, ou seja, quando você escreve o nome da pessoa aqui no seio, na nádega, algo assim. E danças eróticas. Tudo isso agora é permitido dentro da plataforma. Isso acabou abrindo uma lacuna muito grande para que essas outras pessoas consigam entrar dentro da plataforma e criar conteúdo nela. E com isso, cada vez mais é mais difícil você encontrar lives desse sharing. Bom, é isso que a gente presume. Por que a gente pode presumir isso? Afinal, com essas pessoas dentro da plataforma, o cenário vai ficar um pouco mais tóxico, porque elas vão atrair um público muitas vezes que é mais tóxico. Elas vão estar flodadas, elas vão ter mais público e vai desanimar pessoas novas a fazerem live. Bom, pelo menos é isso que a gente pensa. E por conta disso, eu convido vocês a fazermos um exercício agora. Vamos entrar agora no Just Sharing, com o filtro português, procurando por espectadores. E se a gente descer, a gente vai encontrar Psicansando. Eu não conheço o rapaz, mas terapia e gameplay. Algo bem parecido com o que eu falei que eu tava sentindo falta, né? E temos outros streamers que parecem estar conversando. Tipo, Feliz Live de Ano Novo, uma pessoa conversando. Ó, estão vendo até Super Campeões. E as lives de contato parece que continuam aqui. E, na verdade, gente, eu quis fazer esse plot nesse primeiro vídeo do canal por causa disso. Eu sei que eu entendo que de fato tudo que eu falei é verdade. A galera com conteúdo mais explícito vindo vai trazer um público provavelmente bem mais tóxico, isso talvez até vire um outro vídeo no futuro. Mas as lives de sharing e esse conteúdo todo não morreu. Ele continua na Twitch. E aí a gente pode parar e pensar, mas Rex, por que a gente sente tanta falta? E aí eu te pergunto uma outra coisa. Você sente falta só da live? Ou daquele momento e do tempo que você tinha pra live? Entenda, vocês percebem que em todo vídeo eu criei um contexto o qual faria sentido você entrar numa live, se abrir, fazer amigos e ter 4 ou 5 horas por dia para aquilo? Naquele contexto a gente estava procurando justamente esse contato que a gente não conseguia fora de casa. E por isso, aquele tipo de live sempre fazia tanto sucesso. A nostalgia e esse sentimento que eu quis trazer nesse vídeo fim da Twitch é que na verdade, às vezes não é o fim da Twitch, mas sim o nosso fim como público consumidor daquele tipo de conteúdo. Não porque ele ficou pior ou melhor, mas porque não é mais nossa fase de vida. Eu admito que quando saiu essas regras e todo mundo falou de poluição no ambiente da Twitch, eu entrei preocupado. E esse exercício que eu fiz com vocês agora, eu já tinha feito sozinho. E uau, as lives Just Sharing estavam lá. Do jeitinho que eu gostava de entrar. E aí veio o meu pensamento. Por que eu não estou vendo, já que eu gosto tanto, por que eu não estou entrando? E aí começou a se pensar que, bom, muitas vezes eu trabalho das 9 às 16 agora, e minha faculdade é em outra cidade. Então quando eu vou pra faculdade, saio do trabalho, eu vou pra outra cidade e volto e já vou dormir. E quando isso não acontece, eu tô em casa estudando, ou fazendo coisa pro trabalho, ou produzindo conteúdo para um dos canais. No final, eu não deixei de ver pelas mudanças de regra, mas por uma mudança de vida. O grande plot que eu quero trazer nesse vídeo não é como essas medidas novas do Twitch de fato afetaram a Twitch, porque de fato elas afetaram. Mas o grande tema desse vídeo é que quando a gente fala de o fim da Twitch,
e muita gente tem falado disso, é que talvez não seja o fim da Twitch para todos, mas sim o fim da Twitch para você, que era de uma geração e que tá procurando uma coisa que não é que a Twitch não dê mais. Até porque, por mais que tenha todos os fatores negativos, cada vez mais streamers estão entrando na Twitch. É claro, agora muitos streamers maiores, canais que já eram grandes em outras plataformas, como aqui no YouTube, entram lá e tem grande parte do público, e isso desmotiva também. Mas muitos e muitos criadores estão surgindo na Twitch, como sempre. Criadores sempre vão surgir. Só que a gente tem que refletir. Será que o final, de fato, está sendo causado pelas mudanças da Twitch? Ou será que simplesmente não é o final da Twitch para nós? Porque na vida, a gente costuma viver ciclos. E o mais doloroso é perceber que um dos ciclos que a gente mais gostava de viver está acabando. Esse vídeo, no fim, não foi um pensamento sobre as regras da Twitch e como isso vai impactar. Mas sim um pensamento meu de como provavelmente o meu tempo na Twitch tenha passado. E é por isso que eu consumo bem menos hoje. Porque quando eu volto, é pontualmente para ter essa sensação de nostalgia. Mas o meu tempo e momento não permite que eu consiga reviver o que eu vivi em 2020. Não pelo conteúdo ser ruim, não por uma piora da plataforma, mas porque o tempo passou.